Tá começando mais um Desinformação TV. Essa semana aí assistindo os debates, eu vi que um tema não foi muito abordado, então vou trazer aqui para vocês, eleitores, que é os empréstimos do BNDES. Então já vai se inscrevendo aí no canal do YouTube Desinformação TV. Vamos lá. BNDES gastou 1,2 trilhão com empresas amigas, aspas, né? Como JBS e BRF. A Oi vai ser uma grande tele nacional, disse Lula em 2010, ao se referir ao campeão nacional do setor de telecomunicação. Lembrando, quem foi parceira da empresa do Lulinha? Não sei se é o Lulinha ou se é outro filho do Lula. Que abriu uma empresa, em pouco tempo ele foi chamado pelo próprio pai de Ronaldinho dos Negócios. Então foram um investimento de mais de 100 milhões que a Oi repassou para a empresa dele e que foi uma das beneficiadas aí pelo BNDES, né? Então, antes dele abrir essa empresa, o filho do Lula trabalhava num zoológico. Anos antes, limpando merda de elefante, e depois se tornou um grande empresário. 51 imóveis não é nada, perto dos milhões que ele recebeu nessa empresa dele. Então ele virou um grande empresário, um dos filhos do Lula, né? Então, o anúncio fazia parte de uma estratégia do governo escolher determinadas companhias para que se tornem gigantes em seus setores e competir no mercado internacional. A estratégia seria colocada em prática pelos vultuosos empréstimos que o BNDES faria. Então eles fariam somente para algumas empresas. Sabe aqueles que eles chamam de capitalista, o capitalismo selvagem? Então, tanto falam ser contra, iam meter dinheiro, mas só para alguns, tá? Aquele pequeno empreendedor, não. Esse aí não teve chance de ganhar empréstimo com poucos juros, né? Se não. E muitas dessas obras também foram feitas fora do país, como Porto em Cuba, metrô na Venezuela, aeroporto em países com ditaduras africanas, enquanto o Brasil aqui, né, sofre por falta de infraestrutura. O sonho era de Lula, mas o mentor da ideia era Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016. Fez o doutorado em economia e com uma tese sobre grandes empresas nacionais, né? Empresas com relações com o governo têm acesso a esse mercado de juros subsidiados próximos ao 7,5%, enquanto empresas comuns têm que buscar crédito no mercado privado com juros muito maiores. Será que essas empresas, o que elas fariam em troca, né, para ganhar todo esse dinheiro praticamente de graça, né, com juros quase sem juros? Então você vê. Quem que fez a reforma no triplex, segundo Lula, não é dele, né? Quem fez toda a reforma no sítio? O Lula vivia, né? Pode falar que não é dele, mas que ele vivia lá, ele vivia. Daí tem reportagens do pessoal visitando ele, né, lá no sítio, ele falando no meu sítio. Mas enfim, isso aí fica... Vai ter que ler toda a peça lá da Lava Jato, que vocês vão entender melhor. Então, e assim o fez. O banco virou o símbolo do modelo econômico nos governos Lula e Dilma, orientado pela expansão de gastos, aumentando a intervenção do Estado na economia. Escolheram no setor de óleo e gás, energia, a EBX de Eike Batista, conglomerado composto pelo OGX, OSX, MMX, MPX e outros X. Então, se tem X na jogada, meu irmão, é um pessoal que doava bastante para as campanhas do PT. Inclusive,
construtoras doavam $100.000 por mês. Doavam não, né? Para as Farc, as forças revolucionárias aí, e vendem drogas da Colômbia. Por que será que esse envolvimento com as Farc, doando $100.000? Eles recebiam dinheiro do governo e eles repassavam para as Farc. É só pesquisar. Então, no setor das telecomunicações, escolhida foi a Oi, que repassava dinheiro para o Lulinha. A unidade de Supertele consolidou-se em 2008, a partir da fusão da antiga Telemar, que operava no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste, com a Brasil Telecom, atuante no Distrito Federal Centro-Sul. O governo Lula chegou a alterar a lei de outorgas para permitir a união das duas empresas. Estivemos no Brasil por um tempo, não foi o capitalismo em sua essência. Não houve liberdade, tampouco concorrência. Foi um capitalismo de laços, no qual os amigos do rei se beneficiam e o restante está sujeito à lei. Então o que acontece? Se pegar no setor de carnes, por exemplo, e só investir em uma empresa, o que vai acontecer com a concorrência? Então, ele vai dominar totalmente o mercado, porque, né? Então, com todos esses outros setores de comunicação, fica um mercado injusto, né? Se um tem um investimento do governo, e não é uma estatal, né? Mas tem investimento pesado no governo, porque não foi dinheiro de bala, de troco, foi 1,2 trilhões. É mais do que a economia toda de países aqui da América do Sul. Pouco depois, em 2009, a quebra da Sadia, após fazer sucessivas apostas em operações de câmbio, daria oportunidade para criar mais uma campeã no setor de alimentos. Com a crise de 2008, o dólar disparou e a empresa se viu com dívidas. Então, o governo articulou e nasceu a Foods, BRF, fusão de Sadia e Perdigão. No setor de carnes, a escolhida foi JBS. Vocês sabem que os donos já foram presos, processados nos Estados Unidos. Tem livros sobre essa empresa. Só pesquisar aí. Todas as empresas ou faliram ou alguém foi preso por corrupção. Todas essas empresas aqui, ó, que deram dinheiro, né? O nosso dinheiro. Tudo isso foi feito com muito dinheiro do BNDES durante a gestão de Luciano Coutinho. Foi desembolsado 1,2 trilhão em créditos pelo BNDES. Por um tempo, a estratégia dos campeões nacionais deu muito certo. Batista foi o 7º homem mais rico do mundo. Então, imagine você fazer em poucos anos um homem. Eles são contra a desigualdade, né? Mas esse estímulo por parte do governo não fez várias empresas crescerem e diminuir a desigualdade. Não, um cara aqui do Brasil se tornou um dos mais ricos do mundo. E o 7º, com a ajudinha do governo, né? E as empresas do conglomerado tornaram as queridinhas da Bolsa de Valores, chegaram a valer mais de 50 bi. 50 bi. A BRF já nasceu como a maior empresa de alimentos industriais do Brasil. Então ele que bolou isso, já nasceu uma empresa grande, né? E a Oi estava de fato se tornando suporte, a maior empresa de telefonia fixa. Ou seja, eles escolheram uma empresa de cada setor para dominar todo o setor. Então, o que tem de pior no capitalismo é isso, é o monopólio. Então, eles de certa forma tentaram estragar o capitalismo na sua essência, né? JBS comprou Pilgrims e Seara no Brasil. Em 2008 comprou 3 companhias americanas no ramo de carnes.
e finalmente tornou-se a maior produtora de proteína animal do mundo. O Brasil estava na moda. Novo que não se rendesse aos nossos estrategistas econômicos. Aí já tem controvérsia, né? Que tinha gente que já falava que ia dar caca, né? Mas não tinha, na verdade, relevância na mídia, né? Ninguém podia falar mal, porque a mídia, segundo o cara que trabalhava no PT mesmo, falou que o governo do PT deu muito dinheiro para a mídia. Para eles, né, não fazendo oposição ao governo, né, e não dar espaço para o contraditório. O resultado dessa estratégia é a crise de 2008, que afetava o mundo inteiro. Tinha chegado aqui como uma marolinha. Em 2014, o Brasil atingiu os menores índices de desemprego da história. Copa do Mundo e Olimpíadas davam sensação que o rótulo País do Futuro tinha ficado para trás. Aí já não tô concordando, né? Foi uma época de protestos pra caralho. Aí que começou os protestos e a galera já gritava, já não vai ter Copa. E gritava que fora Dilma já. Porque já começou a vir à tona todos os casos de corrupção, inclusive na Copa, né? Os caras roubaram em tudo, na Copa e tudo que eles conseguiam, eles roubavam. Mas apesar dos resultados bons, no curto prazo, os efeitos colaterais eram grandes e começaram a surgir. Os alicerces eram fracos. Aí que vem a caca da economia. Vamos ver se fala aqui. Em 2007, início da política de campeãs, créditos direcionados àquele subsídio do BNDES representava 35% total de crédito da economia. 35% total de crédito da economia ia para 10 empresas, sei lá. Então eles pegavam, você queria pedir alguma coisa no crédito para abrir uma bodega, você tomava no teu rabo. Agora, pros amigos do rei, né? Toma crédito aí, seus filha da puta. Em 2016 eles já representavam 50%, já estão dando 50% pros amigos. No período, enquanto o crédito livre, aquelas não subsidiadas pelo BNDES havia se multiplicado 2,1 vezes. Os créditos BNDES eram 4,6 vezes maiores. E isso, claro, não era de graça. Boa parte dos recursos do BNDES vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ao amparo dos amigos. São recursos do FGTS, né? Que a gente se fode trabalhando. E a dívida foi aumentando. Porque se você pega uma grana e empresta para alguém a juros muito baixos, você vai ter que pagar os juros. Então, ao longo do tempo, estava caindo no nosso colo. Entendeu? Mas outra parte dos recursos vem do Tesouro Nacional e nela que está o problema. Para o Tesouro repassar os recursos do BNDES, o Banco Central emitia títulos de dívida pública pagando juros de 12,5. Se ele emprestava 7, é prejuízo, né? Ou seja, o governo paga um dinheiro caro no curto prazo para emprestar barato às empresas que o saldo em prejuízo em prazos longos. O último empréstimo foi feito em 2014. O saldo total dos créditos com o Tesouro estava em 524 bilhões no fim de 2015.
Olha o tanto que eles já tinham emprestados. Esses gastos de tesouro com subsídios nas operações BNDES totalizaram 223 bilhões até 2060. Vocês estão entendendo que 2060 as empresas ainda vão estar pagando a cagada que fizeram de emprestar para eles? Então, o resultado que temos é: empresas com relação com o governo têm acesso ao mercado de juros a 5. Aqui não está falando nada de quanto que desse dinheiro que voltava para a campanha, né? Que vem da UOL, né? Mas depois a gente fala se precisar. Não fala também que a maioria dessas empresas ou fecharam ou faliram, né? Ó, praticamente todas as empresas do grupo EBX, todas aquelas com X, pediram recuperação judicial ou foram vendidas. Eike Batista está na cadeia. Oi, a Supertele brasileira não conseguiu evoluir no setor e pediu recuperação judicial. Assim como a LBR, a escolhida campeã na venda de laticínios. Agora, a BRF e JBS são envolvidos em escândalo de corrupção. Então, ou seja, tudo maracutaia com dinheiro do povo. Onde só quem ganhava dinheiro eram os amigos. Isso ajudava o quê? Desigualdade social. Esse artigo é de 2017, porém ele omite muita coisa, que é o principal, o porquê que essas empresas foram escolhidas, e quanto que eles voltavam em cada, já tem delação, porque já foram presos, já confessaram, quantos por cento que eles voltavam para a campanha dos PT. Palocci disse que tinha uma conta de 300 milhões para fazer campanha. Falou também o dono de construtora que mandava dinheiro para as Farc. Por que mandava dinheiro? Para narcotraficante. Qual que é dessa relação? Então esse é um tema que não foi abordado nos debates, né? E por isso que o Bolsonaro perguntou assim: qual vai ser o seu ministro da economia? Porque não deu certo. Dilma sem a guerra, sem Covid, a economia foi um desastre, né? Mas isso não é por causa só da Dilma, começou no governo Lula, caiu a bomba no colo dela. Então fica aí para vocês mais um vídeo, até a próxima. Desinformação TV, se inscreva no canal e tchau!